Pedro é avisado. Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 31. Oi, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui para a glória de Deus com mais um vídeo no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Para você que está chegando agora, que Deus abençoe sua vida, e para você que já está um tempinho comigo, que Deus abençoe você também. De vez em quando vocês vão ouvir um gritinho da minha netinha que está aqui em casa, né? E ela, de vez em quando, ela dá um showzinho, né? Pedindo atenção, mas não se preocupe que ela está aos cuidados da mãe dela. Então, Pedro é avisado. E essa história está registrada no livro de Mateus, no livro de Lucas e no livro de João. Ou seja, nos 4 evangelhos vai nos dar essa informação sobre Pedro, né? Lembrando que nós estamos aqui nos últimos momentos do Senhor com seus apóstolos, né? E estamos encerrando também o livro de Marcos. Então lhe disse Jesus. Jesus disse para quem? Para todos que estavam com ele, né? Os seus apóstolos, inclusive Judas. Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Por que o Senhor está falando sobre isso? O Senhor está, como eu havia falado, preparando os discípulos, porque nessa mesma noite aqui, né, terminando a ceia com seus apóstolos, no Monte das Oliveiras, porque fala no vídeo anterior, encerra no versículo 26, que eles partiram para o Monte das Oliveiras após a ceia, e ali o Senhor está ainda conversando com eles sobre o que vai acontecer com eles, seguido-se algumas horas, né? Então, o que ele vai estar dizendo aqui para os apóstolos? Vocês vão ficar escandalizados pelo que vai acontecer comigo, né? Vocês vão ficar horrorizados, porque ele é o pastor e vão ferir o pastor. E ao verem ele ferido, eles como ovelhas ficarão o quê? Dispersas, ou seja, desgarradas, desprotegidas, com aquela sensação de que tudo acabou. Versículo 28. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, olha que coisa tão importante que Jesus está alertando. Que ele ia ser ferido, isso, mas ele vai ressuscitar, ou seja, ele vai voltar. E ele não ia voltar ferido não, filho. Ele ia voltar com honra, glorificado, exaltado para a glória de Deus, né? Ia procurar eles. Ele não ia logo para o céu, para a glória, sem antes ver os seus discípulos, não. Ainda que eles fossem ficarem dispersos, mas o Senhor vai atrás de todos, até os que vão para caminho para Emaús. O Senhor vai procurar todos que fazia parte ali do corpo do seu ministério, tanto homens como mulheres. O Senhor vai juntar tudinho, aonde? Na Galileia. Aqui que vai ser a despedida de todos eles, né? E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. A gente eu acho lindo, né? A alta confiança de Pedro. Pedro, ele nunca ficava para baixo, né? Ele sempre queria mostrar que estava acima, né? Até mesmo daquilo que o Senhor falava como premeditação, né? Jesus estava falando que todos se escandalizar, ele grita lá na frente: eu não, jamais, né? Então aqui é uma alta confiança que ele tinha nele mesmo, mas que infelizmente, né, no decorrer do tempo a gente vai ver que isso não aconteceu. É um perigo quando a gente confia em nós. Nós não podemos confiar na nossa força, nas nossas vontades, no nosso querer, porque isso passa com o momento, com a circunstância. Nós temos que confiar nesse aqui, ó, nele, no nosso Senhor Jesus. Ele que nos dá estrutura para atravessar todo tipo de vendaval. Mas se nós for confiar nisso aqui, ó, no eu, primeiro ventinho, por mais pequeno que seja, já nos destrói. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, aqui o Senhor está revelando a Pedro: não, Pedro, você é muito fraco, você não vai conseguir, não. Não de você mesmo,
um dia você pode, né? Mas agora, um dia ele pôde, mas nesse momento aqui, Jesus sabia exatamente que Pedro não ia resistir, né, à perseguição. O medo. Então Jesus diz assim, antes 2 vezes que eu cante o galo, tu me negarás. E infelizmente, né? Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Olha como ele era influenciador nesse momento. Pedro, ele tinha uma qualidade, ele era influenciador. Tudo que ele falava, né? Os outros discípulos, outros apóstolos, eles repetiam, né? Ele era uma pessoa que tinha um senso de liderança muito grande diante dos outros apóstolos, né? Por isso que quando vai falar que quando o Senhor anuncia, né, a ausência, que eles brigam, né, quem seria o maior, e Jesus chama a atenção de Pedro, né, dando a entender que Pedro estava ali no meio daquela discussão. Por que ele era o primeiro da fila a se tornar líder? Justamente porque ele tinha esse senso de liderança e de persuasão, né? O que ele falava, as pessoas ali se juntavam e diziam amém. Então, por 2 vezes, Jesus é interrompido por Pedro, né? Por Pedro, com a sua alta confiança. Jesus advertiu a primeira vez, ele não se calou. Jesus adverte de novo e ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo. Esse aqui é um perigo tão grande que nós temos. Às vezes nós fazemos compromisso ou aliança com alguém ou com um assunto sério. E aí quando é para acontecer de verdade, aí a gente rompe a nossa palavra, porque na verdade nós fomos usados pelas nossas emoções, né? E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala no momento de uma situação séria, porque isso vai exigir da gente compromisso daquilo que nós falamos, né? Então ele está dizendo que se fosse necessário ele morria com o Senhor, e nós sabemos que isso não vai acontecer. Então temos que ter muito cuidado com o que nós falamos e com o compromisso daquilo que nós fazemos com a nossa fala. Às vezes nós ficamos fiador da nossa fala, e isso é muito sério, muito sério. Então eu quero encerrar com esse vídeo dizendo, os outros apóstolos se deixaram ser levados pela emoção de Pedro, né? E Pedro estava totalmente emocionado, e a emoção foi tão forte que transmitiu para os outros apóstolos, e todos eles disseram, assim disseram todos, né? E nós sabemos que no momento em que o Senhor foi pego e foi levado, né, para o sinédrio, eles, né, inclusive Pedro, realmente ficaram dispersos. Alguns fugiram, outros se esconderam, com medo da reação, né, do que poderia acontecer com eles, né? E isso, né, o Senhor já sabia, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque Jesus conhece a fraqueza do nosso coração e sabe os nossos limites. E quando Jesus diz que somos fracos e que vamos ficar dispersos, pode ter certeza que o Senhor sabe por que está falando. Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Amém? Que Deus nos abençoe.